Olá pessoal, boa noite. 2 de setembro de 2019. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou dando umas pessoinhas. Vamos ver se tá. Hoje, 2 de setembro de 2019. Eu sou Márcia Barreto. Vamos ver se a conexão tá boa. Me parece que sim, conexão perfeita. Monique, Sueli, Marise. Vamos ver quem tá chegando aí. Quem tá aqui falando comigo? Elizabeth Fragoso. Acho que agora não tá mais travado, não. Acho que agora já apareceu melhor a conexão. Pelo menos é o que parece para mim. Vamos ver aí quem é que tá comigo. Se pode me dizer que se tá ok a transmissão. Eu tava mudando a internet. Juvenal Barreto está aí também, Regina Barreto e Juvenal Barreto estão aí também. Então vou aproveitar para mais uma vez dizer aqui para vocês todos que hoje o meu pai e a minha mãe fazem 58 anos de casados. Então a gente já fez aí um monte de parabéns hoje durante o dia, fiz uma postagem, então é uma data para ser sempre comemorada. Acho que vale a pena a gente falar. Então, acho que tá tudo bem na transmissão, todo mundo já me respondeu aí que sim. Então, vamos começar a nossa live de hoje. Hoje eu vou falar sobre o método Cristallis. Quem não conhece, o método Cristallis foi um método que eu sistematizei para fazer a leitura do campo energético das pessoas, dos meus clientes e de mim mesmo. À medida que eu fui estudando, eu tenho essa característica de estudo e profissional. Eu vou sistematizando os conhecimentos, eu vou agregando os conhecimentos, eu vou associando os conhecimentos. E o método Cristallis surgiu dessa associação. Quando fazia uma anamnese, uma análise do cliente, procurava sempre perceber quem era o cliente, como ele se mostra para as pessoas, o que ele traz com ele para modificar, né, nessa sessão, nessa consulta, quais são os dons que ele reconhece em si ou os que ele gostaria de ter e que acha que não tem, qual é o nível de pensamento que essa pessoa tem, se os seus pensamentos são sempre mais claros e criativos e intuitivos, ou se são pensamentos muito cartesianos, baseados somente naquilo que a gente está vendo, como São Tomé, ver para crer. E qual é a zona de conforto, em que área da nossa vida nós estamos bem e como que a gente pode pegar essa energia que está positiva numa área e seguir por todas as outras áreas, expandir essa energia. Quando eu percebi, eu já fazia 10 ou 11 testes energéticos no início da minha sessão. Isso deu origem ao meu curso de terapias energéticas integradas, um curso que eu ofereço hoje, inclusive online. Já é um curso 100% gravado, que é composto de 12 aulas, de mais ou menos 2 horas de duração. As pessoas podem assistir quando quiserem, e o material é muito rico, né? Fala-se muita coisa mesmo, é uma preparação para quem gostaria de se desenvolver na área de terapias energéticas. Eu fui colocando ali tudo o que eu ia aprendendo, e esses conhecimentos direcionados para o diagnóstico energético, para o que a gente chama de anamnese, que é a análise que a gente faz do cliente ou nossa mesmo, para poder fazer o tratamento, oferecer o tratamento. Isso acabou dando origem ao que eu chamei de método Cristallis, porque dentro do método Cristallis eu vou fazer análises. Primeira análise: quem é a pessoa nesse momento, como ela se sente, quais são as suas maiores dificuldades
Isso envolve as 7 emoções da medicina chinesa: ser, desejar, fazer, querer, ser, desejar, fazer, sentir, falar, ver e compreender. A gente faz essa análise pelos chakras. Depois, como a pessoa se apresenta no momento de vida. É uma análise pela cor da aura. O que ela traz com ela para modificar nesse momento presente a análise da coluna vertebral? Quais são os dons que ela traz, a gente vê na cristaloterapia? Como é que as pessoas veem essa pessoa? A gente vê isso pelos elementos da medicina chinesa. Depois a gente avalia o campo mental, a zona de conforto, se nós estamos agindo mais pela nossa personalidade ou pela nossa essência, e por fim o nosso entorno energético, porque muitas vezes a gente até consegue ficar em estabilidade, ficar em tranquilidade, mas o ambiente não nos permite isso 100% das vezes. Então a gente precisa tratar quem somos e também onde estamos. Para que isso fosse cada vez mais fácil e mais dinâmico, eu trabalhava com vários gráficos, vários desenhos, acabei sistematizando tudo num único gráfico, numa única folhinha como essa, que eu chamo de lâmina. Esta é a lâmina de apoio do método Cristális. O método Cristális não é uma mesa radiônica. Por quê? Parece uma folhinha desenhada e todas as mesas radiônicas são folhinhas desenhadas. São folhinhas desenhadas, mas nem tudo é radiônico. Então, o primeiro conceito que é importante que a gente perceba é que quando a gente fala de energia, nós temos 3 tipos de teorias que envolvem a energia. A radiestesia, a radiônica, que dá o nome mesa radiônica, e a psiônica, são técnicas. Quando a gente trabalha com radiestesia, nós simplesmente estamos acessando o campo energético da pessoa com algum instrumento, ou um pêndulo, ou um aurímetro, instrumentos de radiestesia. E também a radiestesia do corpo. Quando eu percebo a energia do outro e o outro se movimenta, é um processo radiestésico. É a energia se movendo. Então a radiestesia é a arte de ler vibrações e perceber o que elas estão nos dizendo. A radiônica é a arte, a ciência de enviar vibrações. Então, um trabalho radiônico passa o tempo todo enviando aquela energia, o que não acontece no meu trabalho do método Cristális. E a psiônica é também a arte de gerar movimento. Então, quando eu faço um trabalho psiônico com o pêndulo, que é dar um movimento, criar uma força no pêndulo, é uma ação psiônica, eu estou gerando uma quantidade de energia que eu costumo dizer que é minha e não exatamente do outro, porque o simples movimento da minha mão cria uma energia, uma quantidade de energia que pode ser exatamente a que a pessoa precisa, mas pode ser também mais do que ela precisa. No procedimento radiestésico, quando eu uso só a leitura do campo e a correção do campo, ou com o pêndulo, ou com o teste muscular e os exercícios, por exemplo, de cinesiologia, o corpo se autorregula dentro da sua frequência e não dentro da frequência que eu fico enviando para o campo. Então, o método Cristális, ele não é uma mesa radiônica por causa disso. Se eu colocar essa lâmina como um quadro na minha parede, eu costumo dizer que vai ser um quadro feio, porque é um gráfico cheio de desenhos, porque ele sozinho, ele não envia nenhuma vibração. E quando eu estou trabalhando com ele, com o pêndulo, a quantidade de energia que vai ser gerada é a quantidade de energia que o corpo
da pessoa com quem eu estou trabalhando solicita do campo energético. Não sou eu que escolho isso, tá bem? Então, o método Cristális, quando a gente faz um resumo, o método Cristális é uma forma terapêutica, dividido em duas partes. A primeira parte, ele é um leitor de campo energético, que pode nos mostrar quem sou eu nesse momento, como é que eu me apresento para as pessoas, o que eu trago para trabalhar nesse momento, como as pessoas me veem, quais são os meus dons, como é o meu nível de pensamento, como é aonde é que eu estou confortável, qual é a minha zona de conforto, como está o meu entorno energético e se eu estou num momento de vida atuando mais pela minha personalidade, quero porque quero, ou mais pela minha essência, quero porque preciso, quero porque é necessário. E a partir dessas leituras, nós sim fizemos uso dos conceitos da física quântica, que nos ensina que tudo o que está aqui está também no campo energético, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está na frente está atrás. O nosso corpo, ele é superdimensional, né? Nós não somos uma folhinha de papel. Então, se a gente apertar aqui, a gente pode sentir essa dor em outro lugar do nosso corpo, aonde ela reverbera. E a física quântica nos ajuda a levar essa energia para todos os lugares do nosso corpo físico e do nosso corpo energético que necessitem dessa energia. E aí, essa é a parte quântica da terapia, a parte quântica do tratamento. Se eu verifico que alguém, uma pessoa que vem numa consulta e diz, eu tô insatisfeita com o meu trabalho, e ela tem dificuldades, por exemplo, em quem ela é mesmo. Quando você pode dizer, quem é você diante do seu trabalho? Não sei, eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso do emprego. Você não trabalha ali porque você deseja estar ali. Você não tem uma autorrealização naquele momento. E isso pode ser uma memória, alguma coisa que você ouviu lá de pequenininho, dizendo assim, para ganhar dinheiro tem que trabalhar duro, não importa se você gosta ou não gosta, e essas coisas vão ficando no seu campo. E você passa um tempão insatisfeito, infeliz, sem fazer nenhuma alteração na sua vida, nos seus propósitos de vida. À medida que a gente vai identificando essas frequências, essas respostas energéticas para os nossos problemas, na maneira quântica do método, a gente vai limpando essas memórias negativas e ativando essas frequências positivas no nosso campo energético, na nossa linha do tempo. E aí eu brinco, é como se fosse o feed de notícias do Facebook. Você coloca aquela informação energética que você quer ou que você precisa para esse momento presente no seu feed agora, para que a partir desse instante você consiga ter mais dinamismo, mais facilidade, mais possibilidades de atrair, gerar e criar as energias que você está buscando para corrigir pequenos problemas da sua vida ou até grandes problemas. Quando sistematizei o método Cristális e passei a fazer essa formação, estava desenvolvendo a apostila, que acabou virando um livro. Então, o livro Método Cristális foi o meu primeiro livro. Ele era para ser uma apostila, e quando a gente percebeu, ele tinha tanto conteúdo importante, tantas coisas que valiam a pena que mais pessoas tivessem acesso, que acabou virando um livro. Método Cristális, uma terapia energética e vibracional. No livro, nós temos os 10 temas que são trabalhados no método Cristális. Não tem o ensinamento de como usa a lâmina, porque isso é uma coisa muito dinâmica e que a gente vai evoluindo a cada classe. Alguma coisa que eu faça que seja uma renovação, eu informo para os alunos que já fizeram o curso, porque o campo energético está em constante movimento.
A gente está sempre sendo movido por alguma coisa. Então eu queria fazer uma demonstração para vocês aqui, para mais uma vez a gente perceber o que é isso. Então o método Cristális é um método de leitura energética do campo e terapia quântica que vai desbloquear tudo aquilo que impede você de ter essa frequência em harmonia, ativando, trazendo essa energia para o seu momento presente, para o seu feed de notícias. Como seria você abrir o seu feed de notícias, o seu mural do Facebook, sempre com uma energia positiva? É isso que a gente quer trazer quando faz um atendimento, uma sessão com o método Cristális. Queria perguntar para o pessoal que está aqui ao vivo se alguém gostaria de participar comigo para eu fazer uma demonstração. Então, se alguém tiver vontade de participar, pode dizer eu e me dizer um tema, né? Alguma coisa que gostaria de avaliar, alguma coisa que eu pudesse fazer de leitura no campo. Então, quem tiver aí e quiser ser essa demonstração, eu vou abrir esse espaço para vocês. E vou novamente dizendo, o método Cristális é uma forma de leitura energética do nosso campo, que identifica quem nós somos, como nos mostramos, o que a gente traz para transformar, como as pessoas nos veem, quais são os nossos dons, como é o nosso campo mental, como são os nossos pensamentos, qual é a nossa zona de conforto, como está o nosso entorno e se nesse momento nós estamos agindo mais pela nossa personalidade, que sugere queremos porque queremos, ou pela nossa essência, que é queremos porque escolhemos ou necessitamos, ok? Então eu perguntei se alguém queria fazer esse atendimento, a Sueli me disse que sim. Vou pedir a Sueli para escrever qual é o tema, qual é a área da vida que ela gostaria de uma orientação. Não é bem uma orientação, é a leitura do campo, tá bem? Vou fazer uma demonstração que não vai ser muito longa, mas para vocês poderem perceber. Então, Sueli, se puder escrever para mim qual é o seu tema, qual é a sua consideração. Ok, Sueli fez um pedido aí de uma análise pelo método Cristális para a sua saúde. Então, a primeira coisa que eu vou testar, tá bem, qual é dessas frequências todas, desses desenhinhos, que cada um significa esse monte de coisinhas que eu já disse, qual é o primeiro item que identifica qual a questão da Sueli hoje. Então, a questão de saúde está identificada por um item que é o item dos 5 elementos. Os 5 elementos da medicina chinesa, eles nos ensinam que nós somos compostos por 5 elementos. Cada um dos elementos está ligado a 2 órgãos do nosso corpo e a um sentimento, ok? Então vamos ver o que aparece para a Sueli na saúde. Saúde está aparecendo para a Sueli o elemento metal. O elemento metal é regente do pulmão e do intestino grosso. E o elemento metal, ele fala das tristezas. Então, o pulmão, os pulmões são órgãos que falam de tristeza. Todas as doenças ligadas ao pulmão revelam algum tipo de tristeza. Normalmente algo que ficou oculto no passado e que às vezes a gente nem lembra, mas que está sempre ali e que a qualquer momento pode vir à tona, ok? O intestino grosso, ele caracteriza alguns apegos, alguns aprisionamentos. Então vejam bem, o elemento metal, ele diz que é preciso tratar a tristeza, eliminando a tristeza do coração e não se apegando a ela. Primeira coisa no método Cristális, primeira leitura sobre a questão de saúde da Sueli, refere-se à tristeza. Então esse é um campo que tem um pouco de tristeza e vai ser a primeira coisa que vai ser trabalhado num atendimento, ok? Depois vamos ver o segundo item que se trabalha aqui.
se trabalham os chakras, o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele é o chakra das nossas emoções. Então eu já tenho tristeza, pulmões e apego, e tenho as emoções desordenadas ou em desequilíbrio. Isso significa que essa doença não é física? Claro, ela tem uma manifestação física, mas essa doença já está muito no plano emocional. Então, tenho um coração triste, um coração magoado, um coração desalentado, e tenho a tristeza do pulmão e o apego do intestino que de repente não me deixa vencer essa tristeza e essa mágoa. E aí, de forma quântica, nós vamos removendo esse bloqueio. A gente consegue, inclusive, perceber nesse campo energético, através do método Cristális, quando que tivemos origem disso na nossa vida. Porque se, por exemplo, percebemos que isso começou há 5 anos, o que está acontecendo na vida da pessoa de 5 anos para cá? Ok? Até vou fazer esse teste com a Sueli. Essa tristeza, esse desalento do coração. No caso da Sueli, aponta para mim mais ou menos 3 anos. Então, de 3 anos para cá, essa tristeza, esse desalento, esse coração magoado, começou a ficar esse padrão. Coração desalentado, pulmão triste, intestino apegado. E aí foi o terreno que a doença precisava para agarrar, para pegar, ok? Vamos ver mais algum item que tenha aqui também. Qual é o dom que a Sueli tem para melhorar isso? Vamos lá. É preciso digerir as emoções. Os dons são representados para mim na cristaloterapia, e quem respondeu foi um cristal chamado citrino. É preciso digerir as emoções, abrir a sua caixa de memória para acessar outras informações, outros conhecimentos dentro de você. Então é muito importante nesse momento que procure pensar que não vou me apegar a esse desalento do coração, nem a essa tristeza dos pulmões. Vou deixar ir. Vou deixar que essas emoções todas sejam digeridas. O método Cristális, num atendimento, nós vamos ler todos os itens. Todos os itens são muito importantes aqui. Não tem um mais importante do que o outro. Então, e quando a gente explica isso para o nosso cliente, o significado de cada item, é porque o primeiro passo do método Cristális é a percepção. É eu compreender o que o meu campo está dizendo. Porque não há milagre energético. O que há é expansão da consciência, da energia, do corpo, para resgatar o lugar que é só dele e que às vezes ele nem sabe mais o que fazer. É um método muitas vezes revelador. A Sueli escreveu aí perfeito para alguma coisa. Ele é um método que muitas vezes revela somente aquilo que você já sabe, mas também te mostra que se revela o que você já sabe é porque precisa trabalhar a consciência. Deixar ir o que não serve, expandir a consciência, se abrir para receber e permitir que o campo energético cresça, que ele realmente te permita respirar, né? Que nos permita ir além daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está fazendo. Isso é muito importante quando a gente pensa no método Cristális, ok? Vou deixar aqui um minutinho para vocês que estão assistindo agora, se tiverem alguma pergunta. Se você estiver assistindo depois da transmissão, você também pode deixar alguma pergunta que você queira. Elizabeth Fragoso falou sobre a leitura, mas que a internet não está muito boa. Rosália está aí, Ana Soares. A Ana, lá em Portugal, é uma terapeuta Cristális
Então, o pessoal de Portugal, se quiser fazer atendimentos, eu tenho vários terapeutas cristais que eu posso indicar para vocês em Portugal. Aqui no Brasil, aqui no Rio, eu tenho vários terapeutas também. Esse atendimento do método Cristais, normalmente eu faço muitos atendimentos pessoais, né, presenciais, mas é um atendimento que se faz tranquilamente à distância. Também tenho vários clientes à distância e é assim, é como se eu estivesse aqui conversando com vocês, como eu demonstrei com vocês com a Sueli. O Cristais ainda me dá uma coisa a mais que eu considero muito importante. Quando eu acabo a leitura do campo e faço as correções quânticas necessárias para aquele campo, o Cristais ainda me indica a necessidade de alguma terapia adicional. Então, muitas vezes, esse cliente acabou de se identificar, acabou de fazer a correção energética do seu campo, mas precisa receber ainda um pouco mais, uma sessão de reiki, uma sessão de cristaloterapia, uma sessão de barras, às vezes uma terapia multidimensional. Então, o Cristais é como eu digo, ele é uma leitura do campo energético e a correção quântica para trazer você para a vida, para colocar você lá de frente do seu feed de notícias no Facebook. Mas ele não ignora a necessidade de qualquer outra terapêutica, porque a gente tem que pensar em conciliar conhecimentos e não em dividir conhecimentos. Essa é a minha maneira de trabalhar. Então, esse é o método Cristais. Essa foi uma apresentação bastante simples, com uma demonstração pequena. Eu demonstrei com a Sueli 3 itens do método, que a gente tem 10 itens. Então, só para relembrar, o método Cristais é um método de leitura energética do ser, de quem a gente é, e vai identificar, diante do nosso momento de vida ou do problema que a gente traz para uma sessão Cristais, como nós estamos em relação àquele problema, como que nós nos mostramos, o que a gente traz para transformar, quais são os sentimentos que estão mais em desordem nesse momento ou em relação a esse problema, quais são os dons que eu trago comigo e que facilitarão essa mudança, como é meu nível de pensamento, aonde que eu me sinto mais confortável para mexer nesse problema e como está o meu entorno. Finalizando, se eu estou naquele momento mais teimosia ou mais consciência. E a partir de toda essa leitura, as correções quânticas são feitas, a gente expande o corpo, a consciência, corpo, mente e espírito, e se for uma necessidade, a gente consegue também indicar qual a terapia complementar, o que a gente pode fazer a mais, ok? Então, pessoal, se tiverem dúvida, escrevam aí para mim. Quem quiser conhecer o Cristais ainda mais, esse curso já está disponível online, ele já está 100% gravado, todas as aulas são assim, pessoais, como eu estou fazendo com vocês, todo o material de apoio é enviado no grupo e eu estou aberta para tirar dúvidas eternamente. Então, alguém que compre o curso hoje e vá fazendo aos pouquinhos vai poder me perguntar sempre que tiver dúvida. E pessoal que é do Rio de Janeiro, se tiver vontade, no próximo sábado, dia 7 de setembro, que é feriado, eu vou ter uma classe do método Cristais na Casa Azul. A Casa Azul é um espaço holístico novo do Cadu Rollets e da Raquel, e esqueci o sobrenome da Raquel agora, mas são os queridos. O Cadu Rollets é inclusive um dos 2 facilitadores oficiais do método Cristais no mundo, porque é o Cadu Rollets e o Felipe Brasil somente por enquanto. Então a gente está inaugurando essa nossa parceria, levando o método Cristais para o espaço novo do Cadu, a Casa Azul. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer vontade de perguntar, podem perguntar aí. No final, aqui nos comentários, eu vou colocar o link do evento
para quem tiver mais alguma curiosidade. E quem quiser fazer atendimentos, eu estou aberta para os atendimentos, e todos os terapeutas que eu indico, que fizeram um curso comigo, que usam no dia a dia, e a equipe de Portugal também, muita gente para indicar para vocês, tá bem? A minha primeira terapeuta Cristális em Portugal é a Sofia Ribeiro, lá no Porto, e tem vários outros, mas a Sofia foi assim a minha número 1 mesmo, que começou e desenvolveu rapidamente o método, e temos muito mais pessoas. No Porto tenho também o João Esteves, tenho a Fátima Castro, tenho o Marcos Carvalho, tem muita gente boa aí em Portugal, a Ana Soares. Então, se quiserem fazer um atendimento, pessoal de Portugal, é só pedir que eu indico aí os terapeutas. Aqui no Rio a mesma coisa, e quem tiver qualquer dúvida pode escrever para mim, tá? Vamos fazer aquela nossa perguntinha da semana, o que a gente vai pedir para o universo, e eu vou fazer isso através da cristaloterapia. Vou abrir aqui o meu livro e vou no livro, nem vou no livro, vou na lâmina. Então, qual a energia de cristal que a gente pode trazer para a nossa vida? Energia de água marinha. Água marinha, pessoal, é um cristal que estimula a comunicação, traz clareza, traz paz de espírito e me ajuda a dizer aquilo que estou pensando, não qualquer coisa. A água marinha, ela faz a conexão entre o que eu penso e o que eu digo. Como seria viver a semana com a comunicação clara, dizendo aquilo que você precisa, expressando o seu saber? Como seria conectar os seus pensamentos com as suas palavras? Como seria ter uma semana de total paz interior? E sim, isso é possível, é só a gente pedir para o universo. Então, o universo, muito mais energia de água marinha para todo mundo essa semana, por favor, e que venha boa comunicação, pensamento e palavra em perfeita conexão e paz interior. Que seja assim para todos nós. Uma ótima semana. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.